É até difícil a gente encontrar elogios após mais uma atuação absurda do João Fonseca em Roland Garros, eliminando o até então um dos favoritos ao título do torneio após a saída do Sinner e do Djokovic, que era o Casper Ruud, e o João conquista uma vitória fenomenal. É difícil, mas dá para encontrar sim pontos absurdos, pontos que o João desenvolveu demais no seu jogo e que ele colocou muito em prática hoje numa exibição perfeita, taticamente, tecnicamente, mentalmente, com uma inteligência de jogo sensacional. E a gente vai fazer esse pós-jogo, mais um pós-jogo com luzinha verde. Luzinha verde é sinal de vitória, e sinal de vitória é sinal de inscrição no canal. Preciso pedir a sua inscrição aqui porque tá dando sorte. Batemos os 8 mil inscritos após o último vídeo do Djokovic, né? A grande vitória do João. E agora estamos, quem sabe, para chegar a 9 mil inscritos. A gente tem o João falou após o jogo que ele tem um sonho, que o sonho continua. E o sonho de bater 10 mil ainda em Roland Garros continua. Então se inscreva no canal que a gente faz vídeo todos os jogos. Inclusive amanhã, ao meio-dia, já deixa anotado aí, pré-jogo completo para as quartas de final de Roland Garros. João Fonseca e Jakub Mensik, dois atletas da nova geração, numas quartas de final aí que promete demais. E o João continua avançando e olha, ele não ganhou de qualquer um. Hoje ele simplesmente ganhou de um tenista que tem 14 títulos na carreira, 12 títulos no saibro, que tem 2 finais em Roland Garros, 2022, 2023 e uma semifinal em 2024. Ele ganhou de um dos melhores jogadores do circuito atual jogando na terra batida no saibro. Casper Ruud é um especialista, sabe jogar nessa quadra central da Philippe Chatrier, e o João simplesmente dominou o norueguês por praticamente todo o jogo. Uma vitória maiúscula, uma vitória assim que falta até palavras, principalmente depois da exibição de gala que ele teve contra o Djokovic, mas hoje ele mostrou outros atributos que não tinha mostrado até então na partida com o Djokovic. A gente viu lá no jogo anterior um João muito agressivo e muito forte mentalmente, né? Voltou o João Rojão, né, que todo mundo pedia, soltando o braço, muitos winners, mas hoje eu vi um João com uma inteligência que eu nunca tinha visto. O que o João demonstrou hoje a nível de inteligência para jogar e para estudar e ler, né, na verdade, o adversário e saber o momento certo de atacar, o momento certo de jogar um balãozinho, de jogar uma bola mais curta, mais lá no fundo, ele soube usar a seu favor todos os atributos técnicos que ele tem. E o Ruud, meus amigos, minhas amigas, ele ficou completamente perdido. Ele ficou perdido. Esse set que ele ganhou, o terceiro set, foi um set onde ele acabou dando um pouco de sorte, porque ele poderia ter perdido esse jogo em 3-0. O primeiro set, quando o João vence de 7-5, é um primeiro set onde o João tem um domínio total. O Ruud não teve nenhum breakpoint. O João teve um triplo breakpoint quando estava 2-1 para ele, o Ruud sacando. O Ruud conseguiu salvar. Depois, quando estava 6-5 para o João, ele teve mais 2 breakpoints e aí conseguiu quebrar e fechar em 7-5. E em todos os seus games de saque, muito tranquilo, né, confirmando muito bem. No segundo set, o Ruud elevou o nível, né, e a gente estava comentando no nosso clube de membros. Aliás, meus amigos, se você não conhece o clube de membros do Auge das Quadras, eu vou te explicar resumidamente. Você paga R$7 por mês e tem acesso a um grupo do WhatsApp, que é o grupo mais louco do Brasil, onde a gente assiste todos os jogos junto, e é demais, assim, é um debate o tempo todo, e é para quem ama o tênis, né, ou até para quem tá querendo conhecer mais sobre o tênis, vale muito a pena esse grupo aí no WhatsApp. Então vem virar membro também, que vale muito a pena. E a gente tava falando ali no grupo muito sobre esse nível que o Ruud estava elevando a partir do segundo set. Só que o João consegue uma quebra logo de cara. Ele tem um game difícil lá, que depois ele é quebrado, mas depois ele domina novamente, né? No 4-3 ele acaba salvando 2 breakpoints, e no 6-5 ele acaba salvando 3 breakpoints, e depois no 6-6, no saque do Ruud, o João quase fecha o set, ele teve 2 set points. Mas se a gente analisar o set como um todo, após o João quebrar o Ruud logo no primeiro game ali, o norueguês elevou o nível e foi, na minha opinião, foi o melhor set dele, esse segundo set, porque ele teve muitas chances de quebrar o João. E aí, o tie break foi uma aula de mentalidade, uma aula de resiliência, um tie break assim assustador
do João Fonseca. Não estava acertando todas as bolas, mas ele, nos momentos decisivos, como são os grandes jogadores, como os grandes jogadores fazem, a gente sempre fala aqui. O Federer já falou isso em algumas entrevistas. Ele, nos jogos dele, a média de pontos que ele ganha é 55%. Ele não ganha 8 a cada 10 pontos, mas o ponto decisivo ele ganhava. E o João, contra o Djokovic, e agora de novo contra o Casper Ruud, ele tem sido esse jogador. Na hora do ponto decisivo, ele tem ido lá e jogado muito. Ele salvou nada mais, nada menos do que 3 set points nesse tie-break. Ele estava perdendo por 5-2. Aí ele consegue salvar um set point no 6-5, depois no 7-6 tem mais um set point, no 8-7 outro set point. Ele salva os 3 e depois no primeiro set point que ele tem no tie-break, ele joga um grande ponto e conquista a vitória. Muita gente pensou que no terceiro set o Ruud ia sucumbir, mas eu até falei lá no grupo, tá até provado lá, falei no grupo, olha, o Ruud é um cara muito sólido mentalmente, ele não larga, dificilmente ele larga jogo, porque ele é um cara muito centrado. E ele fez um bom terceiro set, só que por que eu acho que o segundo set do Ruud foi até melhor que o terceiro? Porque no terceiro, o Ruud praticamente não teve chances de quebrar o João. Ele tem que salvar um breakpoint no game que ele faz 2-1, aí no game que ele faz 3-2 ele salva outro breakpoint, e no game de 7-5 ele acaba tomando a quebra. Então, nos games de saque do João, o João dominou muito tranquilamente, né? E acabou que no último game ali, do João, na verdade eu falei que ele toma a quebra, não, ele dá a quebra, né, no João no 7-5. Foi no último game, o João deu uma bobeada ali, jogou mal o game e o Ruud foi lá e ganhou o set. E aí no quarto set, vou voltar a uns vídeos atrás que a gente fez aqui sobre o porquê o João perdia sets decisivos, né? Muita gente falava, é o físico, e a gente defendeu a tese de que não é somente questão física, muito pelo contrário, é uma questão de energia mental. Os grandes jogadores, quando chegam num quinto set ou num terceiro set num jogo decisivo, eles conseguem levar o jogo de uma maneira tão natural que eles conquistam a vitória de forma natural, meio que no piloto automático. O João mesmo na entrevista pós-jogo contra o Djokovic falou sobre isso, né? Ele falou, cara, que no quinto set ele nem lembrava direito as coisas que ele fez, ele não pensava muito. Teve não foi nem numa entrevista, foi no vestiário, ali tem um vídeo dele no vestiário na bicicleta, que ele fala assim, cara, eu não pensei muito nos golpes, eu simplesmente fui e fiz. E a gente falou isso há uns vídeos atrás, exatamente sobre isso. Os top players, os caras de nível, top 10, top 5, os caras são primeiro, segundo do mundo, no set decisivo eles simplesmente vão lá e fazem o serviço. Não é uma questão de quem tá melhor fisicamente, não é uma questão de quem tá melhor tecnicamente. O set decisivo, ele é sempre mental. Sempre não, mas vamos colocar aí 80%, 90% é mental. O último set, o quarto set que o João fez, ele evidencia essa questão onde, quando eu falava que o João precisava ganhar mais experiência de jogos decisivos para que ele desenvolvesse mais essa questão tão natural para vencer os sets decisivos. Porque os dois estão cansados, os dois estão exaustos mentalmente, e é aquela questão do piloto automático mesmo, quem faz o serviço. O João correu barbaridade, eu acho assim, é assustador o que tem acontecido com o físico do João Fonseca, assim, parece que ele evoluiu em um mês, 2 anos, correndo em todas as bolas, chegando, fazendo pontos absurdos no quarto set, e ele foi lá e conduziu o set de uma forma tão natural que a gente nem sofreu, né, a gente achou que a gente ia sofrer, ele quebra o Ruud logo de cara, faz 2-0, depois tem uma chance para fazer 3-0, o Ruud fecha, aí ele faz 3-1, quebra de novo, faz 4-1, 5-1 e fecha o set em 6-2 na maior naturalidade do mundo. Então o quarto set, que seria um set mais complicado na teoria, né, depois de perder o terceiro, foi o set mais tranquilo. Por quê? Na minha opinião, o João está desenvolvendo um aspecto mental que muitos ex-tenistas e especialistas falam que ele sempre falaram que ele tem. Por que o João tem todo esse hype em volta dele? Né? Você que está chegando agora, que ainda não conhece muito sobre tênis, não conhece muito sobre o João, por que tem esse hype tão grande em cima do João? Porque, desde novo, são vistos atributos no jogo dele, principalmente na parte de cabeça, de mentalidade vencedora dele, que você não vê em 95% dos outros atletas. O João, tecnicamente, é um fenômeno, mas existem outros fenômenos tecnicamente, mas o que vai diferenciar o número 1 do mundo é o aspecto mental, é a cabeça, e o João tem uma mentalidade vencedora. A forma como ele joga os pontos decisivos,
né? Por mais que ele ainda erre bastante em alguns pontos decisivos, e a gente não tem que falar desses últimos 2 jogos, porque ele foi impecável, é uma maneira de alguém que é diferente. O João é um menino diferente. Quando a gente analisa os números, a gente vê que servindo, ele teve ali uma nota de 299, se a gente pegar a média de todos os tenistas da ATP, seria maior, então ele serviu muito bem hoje, mais uma vez colocou muito o primeiro saque em quadra, 73%, ganhou muito ponto também no seu segundo serviço, você vê que ele ganhou mais de 60% dos pontos até no seu segundo serviço, e salvou muito bem os breakpoints, ele teve 9 breakpoints contra, e só foi quebrado 2 vezes, então foi muito bem também nesses momentos decisivos. E quando a gente pega erros e não winners e erros não forçados numa partida tão pesada dessa, né? Com tanta pressão, foi até engraçado, os dois fizeram 51 winners e 52 erros não forçados. Praticamente se equiparar numa partida que o João foi mais agressivo até do que contra o Djokovic, e isso mostra também que o João está aos poucos voltando a ter aquela confiança dele para bater forte na bola, né? E ele fez muito isso hoje, e mesmo assim errou pouco, né? Ele praticamente aí ficou igual, né? Empatado aí winners e erros não forçados. Então, assim, numericamente também, não só na parte qualitativa, mas na parte numérica, quantitativa, o João fez uma partida exemplar. Então, assim, não tem muito mais o que falar. A gente só tem que parabenizar o João, parabenizar o trabalho aí da equipe do João. A gente criticou muitas coisas que vinham acontecendo, mas temos que ser justos, temos que analisar, né? Às vezes eu analiso, as pessoas falam, você analisa um micro. Não é analisar um micro, a gente tem que analisar o que está acontecendo. Hoje, o João está num nível absurdo de tênis e a gente tem que elogiar e tem que torcer muito para que continue elevando esse nível. Próxima rodada ele pega o Mensik. Vou torcer para o Zverev ganhar, porque eu gostaria muito de uma semifinal contra o Zverev. E, se Deus quiser, quem sabe o João consiga ir para a final, porque agora está mais próximo, né? Ganhar do Djokovic era uma montanha gigante, ganhar do Ruud também era uma montanha. E agora do Mensik já é um jogo mais parelho pro João, até do que foi contra o Djokovic e contra o Ruud, analisando assim, né, o pré-jogo, né? Mas tem muita coisa para acontecer, faltam 3 jogos e tomara que o João consiga fazer essa final de Roland Garros, que seria uma coisa magnífica. Deixe seu comentário, deixe seu like, eu sei que o hype não tem mais, né, no domingão, mas deixe o seu like e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais amantes do tênis e para pessoas que estão conhecendo o tênis. Certo? Parabéns pro João, muito feliz. Acho que a torcida tá muito feliz, furou a bolha, né? Como a gente falou no último jogo que ia furar, furou. E agora vamos continuar desfrutando aí desse grande talento do tênis brasileiro. Certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.